Olá, bem-vindos ao nosso Pod Café. Golinho. Tá bom. Nem vou falar de onde é esse café especial. Piada interna, gente. Café Vocês vão ficar curiosos, né? Café especial. Café especial. Traz boas lembranças o café. Sim, sim. E tá especial hoje também, né, Fer? Hoje tá. Nossa convidada, fala tá, sério. tá. Eu sou suspeita pra falar, né? Não posso nem falar muito. Não, convidada eu sou muito especial. suspeita. Convidada super especial, tive o prazer de conhecer. O tema é muito interessante também, muito bacana, né? Um tema bem diferente do que a gente vem trazendo pra cá. Muito, assim, muito curioso. E tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter bastante novidade, né? Então, vamos fazer a apresentação dela? Vamos. Então, vai. Quer começar? Eu termino? Então, vamos lá. Vou dar a idade? 55 anos com cara de 20, de 25. Acho que a filha deve ter mais ou menos essa idade. É a cara da filha, gente. Nem parece Irmãs, a idade. praticamente. Irmãs, praticamente. 12 anos como professora. Depois a gente vai falar de onde que é dessa professora, esse Boa. nicho aí. Mas tem várias experiências também profissionais antes disso. Que mais? Já trabalhou como vendedora também. Eu não vou falar casos de família, senão a gente vai dedar muito. Então, Fer, continua. Ela tem graduação na área de educação física, mas como a Van comentou, antes do trabalho atual dela, ela trabalhou com vendas e administração durante 10 anos, né? E agora ela já está há 12 atuando nessa área nova, né, Van? Sim. Tem bastante experiência. Como eu posso dizer? A gente tem um elo familiar, tá, gente? Vocês vão saber se a gente tem um elo familiar muito, muito próximo. E assim, eu não posso deixar de falar, né? Que por último, mas menos importante, tem tanta gente importante. Então Carolzinha, tio Lizinho, tia Darcy, o Vivo. Então assim, Simone Barbosa. Bem-vinda. Geralmente a gente fala assim, por último, não menos importante, o nome de alguém, né? Hoje- Mas não tem como. Se eu falar da Carol e não falar do tio, vai dar ruim. Se eu falar de Darcy e não falar do FIFA, também vai dar ruim lá. Então tem que falar de todo mundo. Um lembrete de todo mundo. Exatamente. Antes, né? Obrigada pelo convite. Bem-vinda, viu, Fiquei Sim. muito feliz. É uma oportunidade mesmo grande estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida, do meu momento profissional, né? O que me trouxe até aqui. Isso, né? é Como importante eu cheguei isso. até aqui. É. Então, é assim, muito gratificante. Que bom, Agradeço a gente mesmo, ficou viu? feliz. Deu certo os horários, deu certo os ajustes, agenda, é Isso. corrido, mas deu A ideia é essa mesmo. Antes da gente entrar no que você está fazendo agora, que a gente está deixando fazendo um suspensezinho hoje, né? A gente queria que você contasse um pouquinho desde a sua formação, né, que é da graduação que você fez, passar rapidinho pelos trabalhos que você teve, até aí você pode já engatar e chegar onde você está hoje e com o que você está trabalhando hoje. Legal. Na verdade, eu fiz o magistério, né? O antigo normal, que todo mundo fazia, né? E comecei a trabalhar na área. Só que logo em seguida, eu já estava começando a fazer estágio, trabalhando como professora de crianças, no caso, né? Veio uma certa pessoa, a mãe da Vanessa, minha tia, e me fez o convite se eu gostaria de trabalhar, né, numa concessionária que ela trabalhava. E aí eu fui, até mesmo por conta do financeiro, Sim. né? Eu estava começando jovem, então a gente tem, né, almeja aí e conquistando. Só que aí eu entrei e não saí mais, né? Foi uma área que realmente, quem gosta de administração, né? Essa parte comercial, a gente acaba se envolvendo e, né? Acabei abandonando a área do magistério. Mas que me trouxe uma bagagem muito importante, que é a didática, né? Esse cuidado aí no passar um conhecimento ao próximo, né? E daí foram mais de 10 anos nessa parte. E nesse momento da administração foi quando eu comecei a me envolver um pouco com a informática, né? Porque a empresa já trabalhava toda nessa parte, que eu conversei, né, com o Fernando. E aí isso foi me chamando a atenção e eu fui me aprofundando nessa parte dos cursos de informática, né? E devido a isso também, a vida deu uma interrompida devido a alguns problemas
particulares, né? E me desviou também da área da administração. Saí da área da administração e trabalhei um tempo, quando minha filha nasceu, de telefonista, para conseguir conciliar o horário, porque era meio período, então eu conseguia ficar com ela e meio período na escolinha. E foi um tempinho assim, quando ela já estava maiorzinha, eu falei, agora chega, vamos voltar para minha área. Só que nesse meio tempo, eu fui ajudando algumas pessoas que me pediam, parentes, vizinhos, conhecidos, me ajuda a fazer isso na parte da informática, me ajuda a fazer aquilo. Aí eu falei, gente, né, começou a aparecer Despertou alguma coisa ali. Diferente, né? E aí realmente, né, vem a parte, vamos dizer, da fé. Eu orei e fui dormir, pedi que, né, Deus me desse uma luz para que eu voltasse a trabalhar numa área que não fosse mais aquela de telefonista, porque não era a minha área, né? Foi um temporário. E em sonho me veio, por que você não dá aula de informática? Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, né? Aula de informática? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu já tinha toda essa bagagem e por conta da faculdade que eu fiz, a graduação de Educação Física, ela me trouxe essa parte também humana, muito humana, né? Quem fez o curso, quem trabalhou com isso, a gente, assim, aprende muito, né? Trabalhar com pessoas com deficiência, com pessoas cardíacas, e isso desenvolve na gente um outro lado. Quem vê a educação física acha ela só academia, né? Mas não é esse o contexto, né? Então, aí eu falei, bom, para eu voltar para a área da educação física, eu já estava um tempo longe, eu teria que... Se atualizar. Isso. Aí me veio isso daí, eu falei, vou tentar. Falei, já estou fazendo isso, né, bem ou mal, e disparei e-mail para todos os amigos e familiares. Aí, 2 dias depois, já veio o primeiro telefonema. E aí foi, assim, um presentão de Deus de novo, né? Meu primeiro aluno tinha síndrome de Down. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Mas por conta da faculdade, por conta do magistério. Então foi um conjunto de fatores, né? E aí eu comecei, e eu falo que aí o boca a boca é a melhor coisa, né? Isso foi correndo. E hoje estou aqui eu, né? Dando aula de informática para a terceira idade, que esse era o foco principal, né? Então, chegamos no tema. A gente ficou professora de informática para a terceira idade. Até para dar tempo de você tomar demais, né? Muito. Demais, né? Até para você dar tempo de dar um golinho no seu cafezinho. Para dar uma introduzida nesse tema da terceira idade, eu gostaria de falar uma coisa interessante, assim, que a gente percebe pela nossa cultura, o quanto esse público ele é diferente culturalmente falando em relação a um país para outro, né? Então, assim, no Japão, por exemplo, a gente tem muito como referência, se você for pesquisar, e tem em outros países, acredito, mas no Japão é muito característico essa atenção especial que o jovem dá para a terceira idade. Né? Então, a gente teve oportunidades até no trabalho de receber empresas japonesas e tudo mais, e a gente vê esse respeito que eles têm pela terceira idade, essa admiração. Então, na cultura japonesa, a terceira idade ela é vista como referência, né? Você tem mais vivência do que eu, você é mais velho, então tem toda essa questão de respeito e tudo mais. E, infelizmente, a gente fala como brasileiro, nem todos pensam assim hoje em dia. Então, assim, eu queria talvez começar daí, essa sua experiência, porque é fantástico esse seu trabalho, que é focado justamente para esse público que, de certa forma, acaba sendo meio esquecido. Assim, né? E que ainda produz, né? E tem muita coisa para oferecer, para produzir, exatamente. A gente tem essa... Pessoas ativas, aqui, né? Que nem você falou, né, Fer? Aqui no Brasil, a gente tem a ideia de... idoso, ele não produz mais, né? Então, ele tá incapaz. Ou ele só vai ficar vendo a televisão. Não pode sair, não pode namorar, não pode estudar, não pode fazer mais nada porque tá idoso. Não, muito pelo contrário, né? Eles têm muito a oferecer, né? Então... a gente tem parentes, né, que vivem em lar de idosos, e nesse último final de semana a gente teve uma reunião lá, e a administração falando que os idosos fazem pedidos,
porque, né, tá calor, eles querem um ventilador. Então, assim, eles têm poder de voz, né? Sim. Às vezes as famílias querem impor, né? E a instituição, né, que é o Lar do Zelim, vou falar Lar do Zelim de Campinas, que é ótimo, eu sou apaixonada por lá, então... eles têm uma conduta muito de colocar o idoso como dono da vida dele, né? Não é porque ele tá num lar ou porque ele não faz mais, tá ali dentro da família, que ele não tem a opinião dele. Sim. Então, eles resgatam isso, né? Do idoso ter a rédea da vida dele. E uma coisa que me chamou a atenção é assim, elas deram alguns exemplos, né? Então, o idoso tá pedindo um ventilador, que ele quer deixar do lado da cama, porque tá calor, né? Ele quer um celular mais novo para poder... Oi? Eu falei, ele quer um celular. Aí me lembrou na hora, né? Porque a gente já tava com a entrevista, com o bate-papo agendado. Eu falei, gente, olha que interessante. Aí todo mundo deu risada, né? Achou engraçado, como eu. E aí a assistente social falou assim, sim, a gente tem aula de informática aqui, tem idosos que têm o celular, que mexe no WhatsApp, que vê os videozinhos deles lá no YouTube. E aí o celular começa a ficar... Eles falam, tá velho, já não faz mais isso, tem que ficar atualizando, então eu quero um mais novo para a família. Então, atender o pedido deles, porque sim, eles sabem o que eles querem. Não é porque eles são idosos que eles não sabem o que eles querem para a vida deles, Esse seu né? primeiro aluno de Down era de idade? Não, Não era. esse não. Ah, tá. O meu foco, quando eu disparei o e-mail, era realmente para a terceira idade. Certo. Mas ele não era Apareceu. idoso, isso. Mas ele foi acho que o começo porque mais demanda uma importante. atenção tão quanto, né? Transversal quanto. Isso. E eu achei muito interessante, assim, essa questão do celular. Eu falei, eu vou levar lá no dia do bate-papo, Sim. porque vai totalmente de encontro com o que a gente está falando aqui, né? Que Totalmente. sim, eles têm interesse, sim. Eles também vivem nas redes sociais, né? E as pessoas não têm, às vezes, paciência, né? Filho, neto, de explicar de como mexe, aonde vai, fraudes, né? A gente quer perguntar isso pra você. Assim, acho que uma das primeiras perguntas, né, Fer? Sim. O que eles mais demandam, né? E como que é essa dinâmica de aula? Até pro pessoal que não conhece, conhecer, né? É um espaço, é um computador comunitário, é deles. É legal você explicar isso, assim. Vamos lá. Várias perguntas, né? Isso. No caso, essa autonomia, né, que você falou deles, é muito visível, né? Eles são independentes e por conta até, acho que, de um cuidado da família, né? E a gente acaba fazendo isso com os nossos pais, né? Sem perceber. Por amor, por cuidado, a gente acaba querendo fazer muita coisa por eles, sendo que, na verdade, eles que tomam a posição, eles que precisam fazer, né? Até mesmo para que isso traga essa condição de independência mais tempo, que é uma sobrevida, né? Então, assim, quando eles se dispõem a aprender, é muito legal. Então, existem várias formas. Eu tenho, vamos dizer, alunos que com duas, a turminha, eu falo que a turminha são 2. Mais de uma turminha. Isso. Então, eu falo para eles, vamos, né, o coleguinha, vamos conhecer aí, para descontrair. Mas, na verdade, assim, eu, particularmente, optei por não trabalhar com muitos. Até mesmo porque eu não faço nada. É o que eu falo para eles, eu não vou fazer nada. Vocês é que vão fazer. Então, assim, eu vou direcionando e eles vão fazendo. Então, assim, inicialmente, eles têm, assim, muito medo, né? Um receio de, eu vou apertar alguma coisa, eu vou quebrar. Não vai quebrar, pode apertar, a gente dá um jeitinho. Então, eu falo, vamos fazer amizade com o computador ou com o celular, né? Então, assim, inicialmente eu trabalho com mais individual, particular mesmo, porque a maioria prefere. Eles não... Eles ficam mais à vontade. Isso. Porque até mesmo o tema que cada um quer aprender é diferente. Sim. Né? Então, é bem variado. Então, alguns têm necessidade, vamos dizer, de entender um pouquinho mais até o celular, né? Principalmente agora o WhatsApp, que é um meio de comunicação com a família e com os amigos. Isso veio de encontro, principalmente na pandemia, mas, no geral, eu falo que é uma terapia para muitos casos. Né, onde é mais sozinho, às vezes familiares moram fora. Então, assim, não se sente sozinho, ele está, né,
está inserido. Isso, de está alguma forma, inserido. tá em contato. Isso. Faz uma videochamada, consegue conversar com a família. Não fica isolado, né? Exatamente. Então, assim, vai variando muito, né? Acho que são os dois pontos, né? A questão de o interesses são diferentes e também o ritmo de cada um também para aprendizado deve ser diferente. Exatamente. Né? Você falou o ponto, assim, principal. Cada um tem seu tempo, né? Então, assim, a gente precisa considerar isso. Por isso que eu não gosto de trabalhar com mais. Ainda o pessoal fala assim, mas daria. Daria. Vou por 5, 10. Mas eu não vou ficar feliz. Sim. E nem eles vão tirar um proveito. Então, assim, quando eles saem já com alguma coisinha... porque eles esquecem. Então, assim, eu preciso repetir, até que chegou uma hora, fixou, acabou, né? Então, assim, precisa ter essa paciência para que eles tenham, assim, o contato e se acostumem com essa linguagem nova, né? Porque é uma linguagem totalmente fora do contexto de vida deles. E aí vai fluindo que quando a gente vê, eu falo que é como se... o retorno é tão gratificante, é como se você vê uma criança alfabetizada, né? Eles ficando independente, né? Vão se soltando, vão fazem coisa errada, mas quem não faz, né? A gente também faz. Então, assim, aí já vão perdendo até esse receio de errar. Então, é muito legal. Eu muito falo que né? isso, o retorno é muito maior, eu acho que para mim. E eu aprendo mais do que eu ensino, de verdade, porque a vivência deles, para mim, assim, é uma bagagem que eu não tem como, né? Qualquer aprendizado de faculdade, de coisa, não, é vida. Exatamente. É vida. Por Então, isso eu quis abrir com esse comparativo, porque a vivência que a terceira idade traz, né? É imensa, é imensa. Culturalmente, em todos os sentidos, a gente aprende de valores, de, assim, vamos dizer, eu tenho a paciência, mas eu aprendo até mais, né? Porque a gente vai entendendo o tempo de cada um, né? A vida, o contexto de cada um. Então, é muito, muito legal. Eu falo que a tecnologia é só, vamos dizer, um motivo maior para que tudo isso aconteça. Né? A parte social é latente aí, né? Assim. Então, eles preferem... É sempre presencial, não tem nada online. Tem a parte online. Hoje são poucos. Na pandemia, sim, eles migraram para o online, todos receosos, inclusive eu, né? Porque foi um momento para todos, né? Sim. Como que eu vou fazer isso, né? Presencialmente, às vezes, já tem uma dificuldade para eles entenderem, mas e online, como que vai ser isso? Mas foi, assim, muito tranquilo, e muitos, assim... Fizeram todo o tempo da pandemia, mas assim que foi liberando, não, eu quero voltar no presencial. Vou de máscara, isso, álcool gel, distanciamento. Mas fizeram e eu acho que foi muito legal, porque também foi uma vitória a mais para eles, né, para todos nós. Né? E aí alguns ficaram no online, então tem essa parte online que vai tranquilo também, depois que eles se acostumam, é muito tranquilo. E o presencial, né? Onde eu vou, tem a parte onde eu vou na residência e tem um dia da semana que eu presto serviço numa associação e aí eles vão até lá e aí mas sempre com o material deles. O computador isso te perguntar. Deles, computador, tudo deles. Tudo deles. Que aí eles já acostumam a mexer. Isso. Porque isso eles estranham bastante. Mudar de máquina, né, e dá diferença às vezes realmente de celular, então tudo deles, porque aí eles já estão às vezes ele tem, sei lá, ele tem um iPhone em casa, aí ele vai ter aula que nem quando você vai dirigir, né? Você aprende a dirigir num Gol, lembra de pegar Sim. Então ele tem tem um iPhone em casa, ele vai aprender de repente com o Samsung. Muda, às vezes eu, por exemplo, não sei mexer muito no iPhone. Isso, a linguagem totalmente diferente, totalmente ele já aprende no dele mesmo. Isso mesmo. Interessante. E você vai na casa deles? Vou na casa deles, até mesmo, assim, é um conforto para eles. Alguns têm uma certa dificuldade de locomoção, por conta, né, de joelho, outros até mesmo por veículos, né, de ter que pegar um Uber, né, então eles preferem que eu vá até a residência. Então a gente vai criando um vínculo muito grande, né,
eu falo que deixa de ser professora. A gente vai sendo amigo, imagina. né? É um vínculo para a vida. Psicóloga, terapeuta. Isso Filha. Isso Como ela mesmo. falou, às vezes ela aprende mais com eles do que... Exato. Exatamente. Você, qual é o aluno mais novo e mais velho? Você sabe de idade? O mais novo, acho que 60... caçula. Acho que é 67, mais ou menos. E o mais idoso hoje, 90... Acho que o mais, tinha 92, ele faleceu fez um ano. Tá. E ele dava um show, eu preciso falar dele. Ele dava um show. Ele online, ele continua online, mas ele sabia tudo. Ele sabia Excel, ele sabia Word, PowerPoint. E aí ele queria aprender como eu faço jornalzinho, porque ele fazia o jornalzinho para tal. E era a coisa mais linda do mundo. Se ele tivesse aqui hoje, eu ia pedir para trazê-lo junto comigo. Então seu ele era prodígio. Isso. Ele tinha 92. Mas eu acho que agora 89, acho que 89. Um mais idosinho. Belezinha, Isso. né? Mas totalmente, assim, eles são, foi o que eu falei, uma autonomia em todos os sentidos, para resolver as coisinhas deles, né? Cabeça, né? Funcionando, né? Isso. Lucidez, né? Exatamente, lucidez, Isso até por pesquisas, né? A gente vê aí que essa parte, vamos dizer, ajuda também eles envolvidos, né? Claro. Nessa parte, né, da tecnologia, coordenação fina, raciocínio. Então, tudo isso traz, né? E o convívio, né? Isso traz tudo. Você sabe que outro dia eu estava vendo um estudo feito na USP, em São Paulo, e eles estavam falando justamente sobre terceira idade, envelhecimento, né? O quanto a gente teme envelhecer, né? A gente fica preocupado em envelhecer. Eu não tenho medo de envelhecer, de ficar dependente, enfim, vem N medos, assim. E é bem isso que você falou, né? Hoje em dia as pessoas sendo lúcidas, assim, eu acho que a gente tem que mudar nossa forma de pensamento em, assim, como envelhecer bem. E não como não envelhecer, né? Exatamente. Então, assim, como que eu posso envelhecer bem, né? Sendo independente, fazendo assumir as minhas coisas. a velhice, mas saudável, no mais possível saudável. Exatamente. Tanto físico quanto mental, né? Sim. Porque tem muitos idosos que a parte física não tem como, né? É matéria, uma hora Sim, é a ordem natural não sei o quê, pulmãozinho, coraçãozinho. Mas a cabeça mil, né? Isso. E aí não é porque a perna não coordena mais que a cabeça, né? Eu vivia pelo meu avô. Meu avô com 98 anos, coordenando tudo em casa. Ele não saía lá pra ficar sentadinho. Pega isso, pega aquilo, meu dinheiro tá ali, tem que pagar fulano, sei lá. Não, eu vi o pedreiro, mas não sei. Eu falei, gente do céu, o pedreiro tá lá no quintal, ele sabe o que tá acontecendo lá, ele tá de olho em tudo. Mas a cabeça mil, né? Isso. Então, estimular isso neles é muito importante para uma qualidade de vida. Isso. Porque... E aí, dentro das buscas que você falou que eles têm, que os interesses são diferentes, assim... Tem algum específico que seja mais comum aos demais ou realmente bem variado? Assim? Bem variado. Bem variado? Bem variado. Assim, não dá para falar, alguns a exemplos, maioria é assim, isso, né? Alguns exemplos que eles buscam para Excel, raro, mas tem. Eles planilha, querem fazer planilha para controlar as coisinhas, né? O PowerPoint ainda tem, e eles, né, quase a gente não fala muito do PowerPoint mais, mas eles gostam, tem, né, mexer com essa parte de imagem, fazer elaborar uma imagenzinha de parabéns, um cartãozinho, alguma coisa assim. O WhatsApp, no caso, né, o celular em si, no geral. Pesquisa, né? Pesquisa na internet é uma coisa muito legal. E aí onde eu também falo muito da segurança e dos golpes, né? Boa. A gente dá muito alerta, dou muito alerta para eles. Qualquer coisa que chegar, SMS, né? Porque às vezes em casa são orientados, né? O pessoal alerta, fala sobre isso. Mas aquele momentinho da aula vem de uma outra forma, né? Chega de uma outra maneira. Então, eu foco bastante. Cuidado, né? Banco no celular. Vamos fazer umas dicas, assim. Eu acho que essa parte é importante, assim. Sim, Se você pudesse resumir, assim, que dicas você passaria
para essas pessoas, no caso, o foco terceira idade, mas Serve acaba todo mundo. abrangendo para todo mundo, assim. Isso. Quais vocês acham que são os pontos mais importantes para vocês terem esse conhecimento? Principal, que é um foco que a maioria já está fazendo, né, a gente vai dando esse alerta, é não ter aplicativo de banco no celular. Olha, e quem não tem, né? Isso. Espero que eu possa falar por mim. Porque eles são Tem alvos. todos. Eles são alvos. Tem muitos casos de alunos meus que foram vítimas de golpes, assim, ou tentativas de golpe, por conta de ter o aplicativo do banco no celular. Então, acho que essa é a principal de todas. Não tem aplicativo de banco no seu celular. Tenha um em casa, né, que você queira mexer, que você, né, pode fazer suas coisinhas mais tranquilo só em casa. Nossa, mas só agora uma curiosidade mesmo, porque eu também tenho. Mesmo no aplicativo do banco, Isso. Com senha, o próprio banco. Por quê? Eles, a hora que visualizam que tem um aplicativo, quer dizer, tem conta, opa, faz abrir, né? Então, a grande, assim, preocupação, que na hora, vamos dizer, a gente também passa por isso, na hora que a gente fica nervoso, a gente não lembra a senha. Não, né? Uhum. E eles mais ainda. Então, assim, não vai lembrar, vamos ficar numa situação muito difícil, porque quem está ali do lado não vai acreditar que você esqueceu. Uhum. Então, o risco é maior ainda. Uhum. Mas se, vamos dizer, eles acessarem, eles podem fazer, vamos dizer, transferência do que tem ali hoje em dia, né? Ah, eu não tenho Pix, mas faz a transferência. Então, eles conseguem, porque Sim, vai estar ali sim. com a pessoa. Agora, se a pessoa não tem, já correu o risco de levar a pessoa no banco e não entrar. Entendeu? Então, também, lógico que está exposto de qualquer maneira, né? A gente está exposto. E golpes que você falou também, isso é verdade, né? O WhatsApp, que eu acho que é bastante usado, Isso. não responder qualquer mensagem. Não, chegou um Clique número em nada, diferente. não responda nada. O e-mail hoje eles já estão utilizando menos por conta do WhatsApp. Mas, né, chega. Então, eu já dou esse alerta. Olha, ficou na dúvida, apaga, deleta. Né? Ah, mas veio lá do banco, porque... Entre em contato com o seu gerente, né? Ah, é da loja tal, mas realmente eu comprei. Não responda. Então, não clique em link nenhum, não responda nada. Né? Se atender o telefone, viu, desliga, não dá sequência. Então, assim, certas alertas que a gente vai dando, e principalmente não só no e-mail, SMS. Esse é o pior até atualmente que o WhatsApp. Porque vem com o link, né? Isso. E aí vem, né? Eles ficam preocupados, você está devendo, ou, né? Então, não, deleta. Procura, eu recebo praticamente todo dia algum SMS assim, transação feita, ou alguma coisa pendência, algum dinheiro sem para receber, clique, sempre tem um link. Tem. E aí... Já levanta a suspeita. Isso. Nossa, eu faço compra na Vivara toda semana. Chega lá, né? Chega, compra aprovada na Vivara de R$1.499. Oi? Isso. Eu não tô nesse nível ainda, bem. Se foi uma pessoa errada. Isso. Falei, ainda sou, né? Ainda tô engatinhando. Não tá nesse nível, não. Comprar, confirmar, não sei o quê. Nossa, golpe é impressionante. E telefone fixo. A maioria ainda tem o telefone fixo. E um grande também caminho para o golpe é no fixo. Então, também, né, a gente dá um alertinho aí para eles, falou alguma coisa diferente, desliga. Se for falando esses golpes de família, né, parente, alguma coisa, pega outro celular, não liga do mesmo telefone. Então, assim, são algumas dicas que vão, assim, ajudando, que a gente, né, vivencia, vai passando para eles. E aí eles vão ficando mais atentos e vão tomando esse cuidado, né? Essa parte dos alertas, né? Não, é importantíssimo, né? Muito golpe mesmo. Isso. Ou se eles acessam muito rede social, assim, redes sociais, eles... Na maioria, não. Não? Na maioria, não. Posso dizer... Ia falar assim, não tem nenhum TikToker lá, alguém... alguém influencer. Uma agricultora da vida. Isso. Não, por incrível que pareça, eles têm, assim, muito receio das redes sociais. Muito receio. Então, assim, entram,
Tem, mas assim, para olhar, não postam muito, não gostam de se expor muito, Sim. né? Tá. Então, assim, a maioria não tem. São poucos os que possuem. E os que tem, a maioria deve ser Facebook. Ainda estão no Face. O Instagram é uma coisa muito distante ainda, né? Até eles têm, mas assim, não tem muita afinidade ainda com o Instagram, não. Mas estão começando a migrar. Os que têm já querem postar alguma coisinha, né? Então, aí já começa a despertar o interesse. Começa a entender um pouquinho do que é a rede, Eu falo né? que eu tenho Facebook só por causa dos velhos. Porque os velhos da família têm acesso engraçado tudo que no cada rede Facebook. social é uma geração, né? É. Os antigos é mais E Face. realmente eles não são Isso. muito de colocar coisa deles, né? Não. Eles repostam muita coisa assim, eu gosto de animais. Então fica colocando Isso. mensagem, videozinho de animais. Isso. Ou então, eu de flor. Uhum. Aí, né, vai na linha que eles gostam. Uhum. Ou um recadinho para aniversariante, né? Às vezes eu falo pra minha mãe, todo aniversário, assim, de família, ela vai, faz a mensagem. Procurar, né? Mãe, não esquece de marcar a pessoa. Isso. Porque uma pessoa não vai ver. Isso. Onde é mesmo? Aí ela coloca no comentário, beleza, @. Aí eu ensinei pra ela, vai lá nos 3 pontinhos, põe editar, marcar pessoas, e fiz um POPzinho, assim, pra ela, sabe? Isso. E ela, então tá bom, então eu quero. Então, assim, ela quer fazer. Mas a gente observa mesmo essa evolução deles e as preferências, né? Então... E uma coisa assim muito legal, porque eles possuem o caderninho deles, né? Para fazer anotação. Então, porque, eu posso anotar? Posso. Então, eu até tenho algumas apostilinhas, né? O passo a passo. Então, assim, eles fazem o passo a passo, porque eu até incentivo isso para que eles, no momento que eu não estou, você vai conseguir fazer. Exato. Né? Então, assim, eles anotam bonitinho. Então, assim, tentam, eu incentivo, faça, tenta, né? Não estou por perto, vai fazendo. Aonde você sentiu dificuldade, anota que a gente vai rever. Então, aí a gente vai trazendo esse conforto até que ele vai fazer automaticamente. Né? Ele já vai perder o receio, ele vai fazer tranquilo. Uma das coisas, pagar contas, né, pelo aplicativo. Então, assim, no começo vai tendo aquela medo, se eu apertar vai dar errado. Ainda mais com dinheiro, né? Isso. Então, faz devagar, faz com calma, confere. Então, mas aí eles anotam direitinho. Eu ainda falo que tem caderninho lá, que eu falo, isso daí é precioso, né? Isso aí, quando você não quiser mais, é pra mim, porque tem mais conteúdo do que... Então, assim, como você disse que os interesses são diferentes... você foca mais no que realmente cada um pede para você? Isso. Ou tem alguma coisa que o básico de alguma coisa você ensina para todos em comum? Tem isso ou não? Tem. Quando no local onde eu presto serviço, nessa associação, aí eu tenho um direcionamento, né? Então, é um curso onde eu tenho realmente, né? Paula de hoje vai ser isso. Tá. Aí eu sigo mesmo, aí eu pego desde o comecinho, né? Desde o início mesmo do celular, né? Os botõezinhos da lateral, tudo. Certo. Então, aí eu sigo realmente tem um cronograma. Mas, independente disso, eu sempre falo para eles. Teve alguma dúvida, independente do conteúdo que eu estou trabalhando, eu paro e vamos fazer. Porque o propósito é que eles saiam sabendo o que eles querem, não o que eu quero, né? Sim. Então, eu sigo um roteirinho. Nos demais, quando eu vou na residência, aí não. Aí já é mais o interesse de cada um mesmo. Direcionado. Aí eu foco pelo que eles têm, assim, mais vontade ou necessidade de aprender. E aí, nesse meio, eu vou introduzindo algumas outras coisinhas aí com eles, né? Que eu acho importante, aí até eles se acostumarem com essa linguagem. Que é uma coisa que eu não uso o termo técnico quase com eles. Né? Ainda eu falo para eles, vocês não vão me escutar falando aqui termos muito técnicos. E se aparecer, eu vou explicar numa linguagem mais, assim, didática mesmo, né? Para trazer essa realidade, vamos dizer, para a realidade, na verdade. Sim. Né? Sim. Fundamental. Então, mas tem assim, vários... Conforme cada um, eu vou abordando de uma forma. E lá na associação, ainda é no máximo 2? Tá. E é por hora? Por hora. Tá.
Tem, assim, a cada tempo eu falo as oficinas, né? São oficinas e aí sim eu coloco mais 5 pessoas, porque aí ela não tem um conteúdo muito longo. Eu foco, por exemplo, né? Eu vou fazer uma oficina do Facebook, tá? Então, é só para o Facebook, né? Então, os que vão já sabem. Então, aí eu coloco mais alunos na turma. Então, depende do tema. Mas, geralmente, são 2 ou um individual. E aí, assim, pelo tempo que você está no mercado já, né, trabalhando com essa parte de informática para terceira idade, você consegue ter uma visão em termos, assim, como que está a busca em relação a isso? Se tem bastante gente no mercado fazendo esse tipo de trabalho, se é difícil encontrar profissional qualificado para isso, você tem ideia de mais ou menos como que está? Tem demanda? Tem demanda. Tem, incrível, né? Tem bastante, está aumentando cada vez mais. Nossa. Então, assim... A tendência da população é essa, né? Nos próximos anos, cada vez mais vai ter gente. Isso. Então, assim, eu fiz até uma pesquisa, um levantamento sobre isso. Eu, pessoalmente, eu não conheço nenhum outro professor de informática, né, para a terceira idade. Até mesmo para eu indicar. Às vezes, né, tem mais pessoas ali que eu não consigo atender, então eu não tenho outra pessoa para indicar. Ó a dica aí já, né? Nossa, gente. Isso. Então, com certeza tem, né? No mercado, tem pessoas... tem didática, sabe de informática, então... Isso. Pessoa, tá recadinho, vamos. Momento recado. Momento Pessoas recado. interessadas Exato. em dar aula de informática para a terceira idade. Nós vamos marcar o Instagram da Simone aqui embaixo, na descrição também do vídeo. Entre em contato com ela, porque de repente, se você quiser começar aí uma nova profissão, por que não, né? Uma ajuda de custo, enfim. Com certeza. O mercado está precisando. Isso. Tem as escolas de informática, eles possuem cursos voltados para a terceira idade. Certo. Mas, assim, é uma coisa com mais alunos na turma. Então, assim... mais generalizado, né? Aí mas eu concordo com você, não é a mesma coisa. Não é. Porque eu já dei aula de inglês eu dou aula de inglês, né? Eu já dei aula de inglês em escola e particular. É diferente. Porque você vai ter que seguir também o roteiro do lugar. Então, e às vezes na turma sempre vai ter alguém que vai se destacar, que destoa. Tem mais, por isso que eu falei lá no começo do ritmo de cada um. Exato. Porque às vezes tem uns que tem mais facilidade que o outro. É normal, né? As pessoas não são iguais. E aí, como turma, você teria esse problema. Você acaba fazendo uma coisa mais geral, você não consegue focar naquela pessoa. E às vezes quem é mais travado acaba ficando meio inibido. A pessoa não vai, às vezes, perguntar, não vai falar, até mesmo porque tem mais pessoas. Vai interromper. Vai atrapalhar, né? Então, acaba, vamos dizer, saindo dali sem tirando aquela dúvida, Exato. né? Então, assim, tem escolas que trabalham com isso, mas pelo que o levantamento que eu fiz, são mais alunos na turma. Então, não sei o método, né? Mas aí vai realmente do interesse mesmo do aluno, às vezes, né? De se adaptar ou não. O seu método, acho. Essa linguagem, né? Eu sei, e assim, já tocando nesse assunto, teria algum plano futuro seu de ter uma turma para formar esses profissionais? Tipo, você dá uma consultoria para esse pessoal? Você já pensou nisso? Sabe que não. Nunca é tarde. Acabamos de ter um insight aqui. Como você mesmo disse, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Porque, tudo bem, a pessoa sabe de informática, ok. Né? A pessoa já foi professor de informática, mas é diferente. Isso. Né? Não tem jeito. Então, é a mesma coisa de, eu sou... a gente viu isso muito lá no hotel, né? Eu faço recreação, né? Então, ok, mas tem os recreadores específicos para adulto, para adolescente, para criança, aquela fasezinha que não é nem criança nem adolescente ainda, e tem para as criancinhas. Então, tem as aptidões, né? Então, assim, tudo bem, todo mundo é recreador, mas
né? Você é Depende. monitor Isso. ou você é recreador? exatamente. E se você for recreador, qual é a sua especialidade, né? Ok que você vai atender todos os públicos. Aham. Ok que você sabe animar todos os públicos, mas você vai ter uma Isso. especialidade ali. Com certeza. Então, por isso que eu te perguntei agora, porque fiquei curiosa, já que a gente tem tanta demanda e não tem profissional, né? Talvez uma pessoa que direcione, olha, você não dá para ter um método, não adianta você querer vir com um caderninho, vai ter que ser de acordo com cada um. Isso. Sei lá, essas dicasinhas que a gente está conversando aqui, preparar a pessoa para atender esse público, né? E às vezes até acompanhar, olha, você vai comigo, eu vou com você nas primeiras aulas pra gente ver, a gente alinha. Ó, tô aqui, Não, excelente devagando, sacada, assim, verdade. Não, pelo Porque tempo que você tá no mercado, é você verdade. tem muita experiência. A gente falou, né? Pessoas pra interessadas passar. e tal busquem, mas às vezes a pessoa pode até ter a didática, mas Saber de repente de dava aula de outra informática, coisa, mas gosta do público, tem terceira idade, também tem tudo que tem que ter, Exato. né? Ou gosta de idoso, né? Exatamente. Mas não tem, Isso. não sabe. Então, assim, o que eu preciso saber para poder fazer, né? Nossa, eu gostei da ideia. É verdade, você formar novas pessoas. Sim. Realmente, foi o que eu falei, nunca Ensinar pensei, novas mas pessoas. lógico, a gente está aberto aí para tudo. Porque Sim, eu sim, acho que, sim. acima de tudo, uma contribuição para a sociedade, né? Exatamente. Exato. Isso, realmente, a pessoa precisa ter, assim, além da vocação, né, do querer, precisa ter, assim, essa carinho. Precisa ter carinho. Isso total. para tudo, né? sim. Né? Quando a gente, vamos dizer, o profissional, quando ele gosta, ele se dedica, ele faz uma coisa se tornar leve, né? Então, assim, precisa ser dessa forma. Precisa. Acrescentaria uma palavra, paciência. Paciência. Carinho e paciência. Porque, assim, primeiro, de novo, né? Cada um tem seu ritmo, assim. Isso. E outra, a gente vive num mundo hoje tão acelerado, né, Bel? Que as pessoas querem tudo para ontem. A tecnologia trouxe muito isso para essas gerações. Tanto que hoje em dia, assim, passou um vídeo de 10 segundos e todas as pessoas perdem interesse. Isso. Então, eu acho que o quesito, né, o fator paciência... Áudio, né, gente? Áudio, né? As pessoas não têm paciência de escutar áudio. Esse dia eu tava lá no hotel. Acelera. Velocidade, gente. pelo amor de Esse dia eu Deus. tava divagando lá com minhas Então, amigas no paciência é hotel. importante porque, às vezes, né, a Muito. pessoa essa geração não tem muita paciência Não para tem. ensinar. Não. Então, você ter alguém que tenha didática, tem que ter a didática, tem que gostar de lidar com esse público. É que E assim, tem que ter o perfil de ter paciência. os professores, eles já Não já estão no acelero da geração. Sim. Então, óbvio que o Se professor... quiser complementar, que ele isso talvez já- seja gelado. É claro que os professores vão ter uma turma de adolescente, né? Uma turma mais jovem. Vai naquele ritmo, até porque se não for a pessoa... Ai, nossa, professor mole. Né? Nesse caso é ao contrário. Você não pode ir nesse ritmo, porque eles não vivem nessa nossa geração, né? Então, é na contramão do que a maioria quer. É a mesma coisa, aula de inglês. Tem algumas escolas de inglês que eu, tipo... Que eu falei, gente... Eu não tô velha, mas eu também já não dou mais conta dessa geração. Falei, nossa senhora, eu não vou conseguir acompanhar. Isso. Porque é muito calma. Muita calma nessa hora, né? Porque tá nesse ritmo. E imagina Muito saudável. eles. Você imagina eles, né? Que, tipo, já tem bem mais idade que a gente, que viveu numa outra época, que está aprendendo um serviço diferenciado, que na época deles era jornal, era rádio. Nem existia. TV né? Um mundo no máximo, completamente né? novo. Chegou na TV, beleza. Computador, até ali sentar no computadorzinho, mas celular. Porque a nossa né? geração, a gente pegou bem a transição, né? Aham. Então, assim, a gente já conhecia a linguagem, mais ou menos, sabia, a gente tem o início da internet, o início das Gente, quando eu coisas. cheguei na faculdade, eu não sabia ligar o computador. O computador, aqueles grandes. A gente foi Falei, pegando essa meu fase Deus, de como que transição. liga? E aí você vai, né? Agora, para eles, é tudo novidade, né? Pois é. Tudo novidade, porque não novidade. existia nada mesmo, né? Isso. Então, eu acho interessante, assim, tipo, tal. Por exemplo, Plano casa futuro, né? casa de repouso, né? Eu dei o exemplo lá, que lá no Lar Zarinha, os idosos têm as aulinhas, né, de informática. Porque tem um centro de informática, né? Tem uma sala de informática. E tem os celulares também, são duas coisas diferentes. Mas eles têm essa aula de informática. Mas, ok, legal. ali tem uma estrutura diferenciada, mas tem outras casas de repouso que não vão ter. A tem. maioria não tem, na verdade, né? Isso. Mas o idoso tem celular. É. E aí, ele não vai poder mexer? Então, Exato. ele vai ficar só na ligação. Isso. Né? Sendo que ninguém tem paciência, mas nem pra escutar áudio, quanto mais de
ligar. Às vezes a gente nem gosta que telefona, né? Pois é. Manda mensagem. Não, e o Então, seu perfil, exatamente. você gosta mais de dar aula particular, ir numa casa da pessoa e tudo mais. Isso. De repente, você dando essa consultoria, treinando novas pessoas, não só para fazer o que você também faz, mas para isso que a Vanessa comentou. Quer dizer, as pessoas irem até uma casa de repouso, em algum lugar, dar aula para mais pessoas, enfim. Com certeza. Aumentar Com certeza. Eu já gostei do negócio. profissional da área mesmo. Né? Já gostei dessa área. Realmente. Porque eles mesmos falam, às vezes quando estão fazendo, então eu espero, eles estão mexendo. Aí eles falam, mas nossa, você não fica cansada? Você não tem vontade de pegar e já fazer? Não, eu fico só esperando no tempo deles. Você não tem, às vezes falta, a paciência de ficar aguardando, Não, tranquilo, tá tudo certo, tá no seu tempo. Então, assim, precisa ter essa consciência, desse tempo deles e a necessidade mesmo, de cada um. E qual que varia de aluno para aluno? Qual a frequência que eles têm? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Né? Porque senão, imagina, deve bulgar, né? Tem lição de casa? Eu dou lição de casa. Eu sempre deixo a tarefinha da semana. Adoro. Aquilo que mais a gente trabalhou naquele dia, então eu falo, essa vai ser a sua tarefinha da semana. Então, vamos dizer, se pegou o jeitinho lá para pagar, que nem o e-mail. O e-mail sempre tem muitas mensagens que chegam com frequência. Então, a tarefinha vai ser apagar seu e-mail. Sua tarefinha vai ser apagar essa galeria aí, porque tá cheio. Boa. Então, aí eu foco, vamos lá, pastinha lá do albinho do WhatsApp, vamos apagar, vamos dar uma baixada. Nossa, eu acho que então. vou ter essa lição de casa também. Que a gente não apaga, né? Uma lição porque de casa. Porque o grande apagar. problema são os celulares, a memória. A grande Sim, maioria sim, chega sim. uma hora que tá travando, meu celular tá travando quando a gente vai ver a memória por conta de muito arquivo, Então, aí eu trabalho bem isso com eles. Vamos apagando, apagando, né? Gente? Muito bom. Então, eu muito sempre bom. deixo uma tarefinha. Nem sempre eles fazem, mas eles... E aí eles chegam e falam, não fiz nada, hein? Não fiz nada. Não, tá tudo certo. Não vai ganhar estrelinha. Eu sou incentivo. Que máximo. Eu sei, tô precisando de umas coisas aqui no celular. Ela tá falando e gente, eu preciso fazer isso. Porque eu troquei de celular, preciso atualizar isso. Não sei o quê. Mas olha, é um público muito Vou gostoso. pedir pra Simone uma ajuda. É um público muito gostoso da terceira idade, porque a gente fez turismo, e eu tive a oportunidade de trabalhar como guia uma época e assim, os ônibus que eu mais gostava de levar para passear em Olambra é a terceira idade. Isso mesmo. Gente, aonde que Se as pessoas soubessem o quão bom é. A gente viajou pra Porto Seguro, eu, minha mãe e o Gustavo. E a gente foi fazer os passeios. E no ônibus que a gente foi, tinha uma turminha de senhoras que foram viajar sozinhas. Pois elas São faziam o guia rezar o Pai Nosso antes de sair para abençoar a viagem. Aí na hora da chegada ela, vamos bater palmas, todo mundo chegou, a gente se divertiu. Olha, elas foram o guia. O guia só fazia o que elas pediam. Aí meu irmão e minha mãe falaram assim, gente, foi o melhor ônibus, que elas agitavam, sabe, o ônibus. Agora a gente vai fazer a oração porque a gente chegou. Viu? Mas a gente falou que ia demorar tantas horas. Tipo, 40 minutos de viagem tá dando. Você falou que era meia hora. O dia, não, que a gente teve que desviar. Tá. Mas quando eu falei, nossa, ela tá falando tudo que eu tô com vontade de falar e a gente não fala. Mas eles são ótimos, assim. Eles são muito. Por isso que eu falei, realmente é um presente pra mim, estar com eles. É uma coisa assim leve, é uma coisa suave mesmo de trabalhar. Eles não têm aquela cobrança que a gente tem, não deu, não tem problema, a gente faz a semana que vem. Então, a grande maioria tem essa leveza mesmo, de não correr contra o tempo. Você rola um cafezinho depois das aulas? Eles sempre me oferecem, mas eu não aceito. Senão... Vai, né? Conversa vai, né? Isso. Mas você falou, acaba virando uma amizade, né? Isso. Eles são muito solícitos, assim, um acolhimento... porque cria essa confiança e até mesmo
a maioria, eu vou já com uma indicação, porque um fala para o outro, né? Ah, sim, boca a boca. Olha, então, e quando eles me ligam, então, geralmente eles já falam, ou mandam uma mensagenzinha, senão eu pergunto, né, como que chegou, que soube, né, do meu contato. Ai, E, então, assim, isso. Então, o primeiro dia, o segundo, né, mas ao longo dos dias, então, eles vão pegando essa confiança, e aí, assim, é uma coisa... Nossa. Você conta aquela que você falou pra gente, que uma fala que conseguiu, outra Isso, que tem entre eles. Como eles conversam, a maioria são amigos, né? Então, às vezes, conta uma coisa. Olha, eu tô aprendendo isso. Ah, mas eu não tô aprendendo ainda. Como assim? Então, Nossa, aí, é isso. Então, elas... Mas eu não fiz isso ainda. Mas aí eu quero fazer. A minha Então, colega chega, a minha isso. colega tá fazendo isso, por que eu não tô? Isso. Então, aí eu falo, não, vamos chegar A lá. maioria se conhece, então. A grande maioria. Grande Ah, maioria. legal. Vai virando um círculo, né? É. Então, assim, um amigo do outro. Devem ter então grupinho no vem de WhatsApp já. As famílias. As famílias também, né? Isso. Ah, é minha tia, então aí que é os irmãos, né? Ah, então eu também vou indicar minha mãe. Isso. Tarará, aí vai as sim, tias, legal. né? Tipo, deve ser meio que assim, né? Então, assim, foi o que eu falei lá no começo. O boca a boca eu falo, Ainda é o melhor marketing. é o melhor marketing. Não tem por onde. E aí, como realmente eu já estou na área faz tempo, a maioria me conhece faz tempo, então eu já tenho uma confiança mesmo, até para que eu entre na casa deles, né? Porque entrar uma pessoa estranha é perigoso, Sem vamos dúvida, falar assim, sem né? dúvida. Então, assim, aí, não, já veio com uma indicação, conhece e tal, tem alunos que eu tô com eles há 10 anos, né? Olha só. Então, assim, às vezes dá um tempinho, depois, né, continua, para um tempo, depois volta. Então, assim, mas eu não perco o contato. Então, isso também é uma coisa que é muito importante, essa confiança, Com certeza. né, para acolher essa pessoa dentro da residência, certeza. né? Então, precisa ser mesmo com indicação. E isso vai se tornando aquele vínculo tão grande entre a gente que, às vezes, até por uma dificuldade deles, eles já me ligam, tá acontecendo isso. Eu já mando um passo a passo, faz isso, isso e isso. Não deu, faz isso, isso e isso. Agora deu. Então, assim, a gente, e quando eles me mandam alguma coisa, eu já sei que, tem coisa errada aí, né? Fora do horário de aula e tal. Então, eu respondo prontamente. Às vezes, eu faço um videozinho, vou fazer um videozinho, segue o passo, vê se dá certo. Se não der, você me fala. Graça. Então, aí a gente vai. Nossa, parabéns. Parabéns de verdade. Verdade, sim. Um trabalho muito digno. Obrigada. Eu que tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar fazendo isso. É isso aí. E além dessa sugestão que a Van te deu, que eu achei fantástica, É verdade. vai amadurecendo com o tempo a ideia. Isso. Você não pensou a princípio, então, nada de imediato em mente, algo que você pensa em fazer além do que você já faz. Planos futuros, assim, você ainda não tem. A gente acabou de dar pra ela os planos Isso. Plantando uma sementinha. Isso. Não, realmente não pensei, né? Ainda o pessoal fala, você não pensa em montar, às vezes, uma escola, né? Sua. Mas aí vai mudar o seu foco, vai sair do seu não, foco. não penso, porque realmente não é o teu perfil, né? Isso, o objetivo é, vamos dizer, eu estar com eles de outra forma, Sim. né? Realmente esse vínculo aí é que me acrescenta muito, Sim. né? Eu acho que aí perderia realmente o propósito, né? Nada contra Então, a escola, mas assim, não. pra você, Isso. você sente que é Isso. mais... Que aí vai se tornar uma coisa muito comercial, Sim, né? concordo. Então, Sim. assim, claro que isso é, né, o meu Sim, trabalho. isso. Mas não é o foco principal. Eu vivo disso, mas não é o foco principal. O objetivo maior é eu poder estar, vamos dizer, ajudando de alguma forma, né? Então, aí, agora, essa outra ideia aí da Nê, Fica aí, né? deixa a sementinha, Isso, vai adubando aí. Ai, tá muito bom, gente. bom. Nossa, faria mais horas aqui conversando. A gente tem A gente tem nosso time aqui, A gente tem né? nosso time, nossas perguntinhas. Até acho que, pelo que a gente bateu o papo, já imagino o que você vai responder para uma delas. Mas a gente faz aqui no nosso pod perguntas relacionadas a café, né? Padrão para aqui do nosso pod de café. Sim, sim, sim. Pra gente, querendo ou não, é uma outra forma também de a gente se conhecer melhor.
O café, ele como várias outras bebidas ou comidas, ou aroma, na verdade, né? Ele sempre traz pra gente uma memória afetiva. Né? Então eu queria que você, quando você pensa no café, ou você está tomando um café, você sente o cheiro, assim, que lembrança te traz. A minha Você mãe... toma bastante café, Cia, assim? Você gosta? Cafezeira. Gosta, café, cafezeira. Gosto de café. É. O café me remete à minha mãe, principalmente, e ao meu esposo. Tomar um cafezinho. Isso. A Café mãe, da porque a manhã. gente ia na casa da mãe, a primeira coisa, vamos fazer um cafezinho, né? Não, essa é clássica. Isso, não tem como, 90% né? fala mãe. Isso. E Na mesa da cozinha. Isso, que delícia, Remete, né? Vou lá né? na mãe tomar um cafezinho. Essa é a clássica mesmo. E é o meu esposo, que também tomava muito café. Ele era mesmo cafezeiro. Muito bom. E a segunda pergunta é em relação a... Copia e cola. Vai ser copia e cola. Se você pudesse escolher, pode ser mais de uma pessoa, mas se você conseguir escolher uma pessoa, se você tivesse essa possibilidade. Ah, não, eu vou ser mais ruim. Uma pessoa só. Ixi! Tá bom. Você tem que escolher uma pessoa só. Brincadeira. É que eu sei que vai ser difícil pra Caso mim. você tenha uma tarde inteira livre, você fala assim, nossa, eu queria ter a oportunidade de escolher qualquer pessoa do mundo, pessoa presente, pessoa não mais presente, pessoa famosa, algum fã, algum aluno. Se você pudesse escolher uma pessoa para passar uma tarde inteira, não, hoje eu vou tirar um dia de folga, vou sentar com essa pessoa e ficar tomando um café e batendo papo o dia inteiro. Ah, que Quem delícia, você se traria? pudesse, meu esposo. Que ele já não tá mais aqui com a gente, né? Então seria ele, com certeza. Ter um bom papo, né? Isso. Os melhores momentos era quando a gente estava junto. É isso aí. A gente sempre fala, né? O quanto a cozinha, quando a gente fala de casa, acho que principalmente os latinos, acho que são muito família, assim. Sim. O quanto a cozinha é um ambiente, não só o café especificamente agora falando, mas o quanto a cozinha é esse ambiente que a gente se sente acolhido, a gente senta e conversa com quem a gente gosta. Com certeza. E é incrível, né? Com certeza. Muito bom. Seu FIFA. Isso. Ficaria lá, batendo horas, né? Conversando. Meu né? maior Sim. incentivador, inclusive, para tudo isso. É isso aí. É verdade, né? Sim, realmente. O FIFA era Muito legal. Bem parceiro, assim. Isso. Muito parceiro, né? Companheiro de vida. Sim. Não, assim, segue esse caminho que eu acho que é um caminho muito bacana. É um diferencial muito grande, é um trabalho muito específico, assim, mas para um público delicioso mesmo de trabalhar. Delicioso. A pouca oportunidade que eu tive um retorno, assim, absurdo, muito gostoso mesmo. Não, e quando a Siga gente em frente, né? trouxe o tema, né? Sei lá, a gente começou a falar, vamos trazer Sim. temas diferentes, alguma coisa assim. E aí eu lembrei da cifra, os meninos, né? Muito bom. Eu tenho o Du também, que é da nossa... Faz parte aí do nosso podcast. Ele fica no back, fazendo a produção das artes. Tudo. E aí os dois, assim, nossa, que legal, a gente nunca pensou nisso. Eu falei, gente... como que eu não pensei nisso antes, né? Porque a gente já tá na 3ª temporada, então a gente precisa ficar criando temas, né? E aí a gente vai. Sempre tem um tema principal, a gente fala, já lançou, né? Ontem sobre o Janeiro Branco, então a gente trouxe o Rhodes, que é um psicanalista que foi na Cifoco de Fala saúde sobre saúde mental, muito legal. Então a gente sempre traz um tema assim, mais, né, ou do mês, ou que tá mais atual. E aí depois tem os outros temas, e aí a gente vai, né, tendo que ir buscando aí algumas referências. Aí quando a gente trouxe o tema, eu falei, nossa, né, vamos lá. Que legal, muito bom. Muito diferente, bom. né, Isso. e muito especial. Né, por todas as circunstâncias, né? Específico e especial, exatamente. Isso mesmo. Nossa, Quem quiser te seguir nas redes sociais ou mandar uma mensagem, procurar dicas ou o arroba, até, assim, pode falar ali na câmera. Bom, primeiramente eu estou à disposição, né? Pra, né, se precisar de alguma informação, algum auxílio, ou até mesmo, né, uma necessidade de uma aulinha, alguma coisa, né? No Instagram é SimoneH_Barbosa. E aí a gente conversa, me manda uma mensagenzinha e a gente conversa. Isso. Muito bom, a gente vai marcar de qualquer forma aqui embaixo para o Isso. pessoal saber. Exato. Né?
Sim, e a gente tem o nosso pequeno mimo, uma lembrancinha Tomar café, lembrar do da nosso gente. pod. Que delícia, que delícia. Pra você lembrar da gente aí, Obrigada. do nosso encontro, Que do nosso bate-papo. gostoso, que carinho bom. Um prazer te conhecer. Obrigada. Eu gostaria de falar uma coisinha, pode? Por gentileza, Claro. deve. Primeiro, né, agradecer vocês, como eu vi no início, mas eu gostaria de deixar um recadinho para os meus alunos. Com certeza, por favor. Especiais. Agradecer a presença de cada um deles na minha vida, que só me acrescentam, né? É uma oportunidade realmente de vida, onde eu aprendo muito com eles. E que eles são realmente um incentivo na minha vida. Eu penso muito na vida deles quando eu estou com eles e isso me incentiva, me fortalece para seguir em frente, né? Fazer diferente, fazer melhor, com o exemplo de vida de cada um deles. Então, esse meu recadinho é para eles, né? Para todos vocês. Recebem o meu beijo, o meu carinho e continuem. Quem não tá, vai buscar. Porque vale a pena, é um aprendizado muito, muito legal e importante para a vida de todos eles, né? Inclusive a minha. Isso aí. Muito Isso aí, bom. sorte deles de ter você. Eu que agradeço. De verdade. Muito bem, muito bom, muito bom. Vamos lá pro nosso encerramento, gente. Ai, Se foi muito inscrevam no nosso fofo canal, por hoje. Foi muito gentileza, fofo né? esse Vamos bate-papo. ajudar nosso canal, né? Se Dá uma inscreve. puxadinha Os de orelha, alunos da Vani. CI, ela já vai explicar para vocês como seguir Isso a mesmo. próxima aula, como seguir o nosso canal no YouTube. Como se inscrever no Como se YouTube. inscrever. Isso. Como seguir lá no Instagram. Mas é necessário, a gente faz a página do Instagram lá no YouTube com muito carinho para vocês, né? Com a descrição, apresentando os convidados com muito carinho e um prestígio, né? Não é pra gente, são pros convidados, né? Então a gente Até uma questão de convida vocês, engajamento, né? né? Porque assim, É prestigiar, a gente tenta trazer prestigiando, esses né? temas bacanas, importantes, diferentes. E quanto mais pessoas inscritas, mais visualizações, mais curtidas, o YouTube usa essa ferramenta para divulgar para as outras pessoas, né? O Instagram também, né? O Instagram também. Ele Então, vê a movimentação, Pra então... que a gente quer que essas mensagens cheguem para outras pessoas. Sim. Então, se vocês puderem ajudar. Cada convidado que a gente convida, a gente fala, acessa lá e vê, né? Se falou, não, já vi tal entrevista. Assim, quantas informações a gente tem ali, importantíssimos, inclusive de instruções, de histórias de vida totalmente inspiradoras. E às vezes a pessoa está do seu lado. Às vezes você conhece a pessoa, né? Às vezes está lá no seu convívio, né? Ou uma informação que você não imaginava, então tá ali disponível para vocês, tá? É feito com muito carinho, de verdade. Quanto mais pessoas chegarem, melhor, né? Sim, Com A verdade. mensagem. Então, vai lá. E obrigado mais uma vez ao Espaço Ima, nosso querido Caião. Olha, seu Caio. Bom te rever aí, meu querido. E é isso aí, vamos terminar com o nosso famoso brinde. Por favor, sim. A gente sempre brinda. Muito prazer. Obrigada pela Até a vinda. próxima. Até. Obrigada. Pode Pode café. café.